Beleza, galerinha. Então vamos lá, ó. Exercício sobre geometria molecular, ele oferece pra gente aqui essas moléculas, né? OF2, SF2, BF3, NF3, CF4 e o XeO4. E aqui, nas alternativas, a geometria molecular delas. Bom, então vamos lá. A gente vai ter que montar a geometria de todo mundo para saber, tá? Primeiro a gente precisa dos elétrons da última camada aqui dos elementos. Para o oxigênio, família 16, antiga 6A, são 6 elétrons. Para o flúor, 7 elétrons. Só que são 2 flúoros, então a gente multiplica por 2. Somando aqui, 2 vezes 7, 14, com mais 6 são 20 elétrons. Para a gente poder chegar na geometria, a gente precisa da fórmula eletrônica primeiro, tá? Então como é que a gente faz? Bom, a gente tem um oxigênio e 2 flúoros do lado. Um flúor aqui na esquerda, um flúor aqui na direita. Aí a gente começa distribuindo os elétrons entre os átomos ligantes. Essa é uma regrinha para você fazer a fórmula eletrônica, né? Então, ó, um par de elétrons aqui entre o oxigênio e o flúor, outro par de elétrons aqui entre o oxigênio e o flúor. Então, ó, nós tínhamos 20 elétrons, usamos 4, temos ainda 16 elétrons. Esses 16 elétrons, a gente vai dos átomos de fora para o de dentro, completando os octetos, certo? Completando para que ele fique estável. O flúor está com 2, então a gente vai completar com mais 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, são mais 10 elétrons que a gente tem. Vai no outro flúor, sempre de fora para dentro, completando. Então, 2, 4, 6, completou 8 em volta desse flúor. Beleza, a gente usou 6, temos mais 4. O oxigênio central precisa de elétrons? Ó, ele tem 4 em volta dele. Para ser estável tem que ter 8, faltam 4 aqui, então beleza. 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui. Ok? Então, essa é a fórmula eletrônica. O que a gente tem? 2 átomos ao redor de um central com elétron não ligante. 2 átomos ao redor de um central com elétron não ligante, a geometria vai ser a geometria angular. Então, vai ficar desse jeitinho assim, como se fosse a água, a mesma estruturinha da água. Só que no lugar dos hidrogênios, os flúores. E aqui a gente vai representar os pares não ligantes. Ó, um parzinho de elétron não ligante, outro parzinho de elétron não ligante. Aqui, um par de elétron aqui, um par de elétron aqui, um par de elétron aqui. Um parzinho de elétrons aqui, um parzinho de elétrons aqui, um parzinho de elétrons aqui. Como é que a gente descobre a geometria? A gente tem que pensar que esses 2 flúoros vão tentar estar o mais distante possível um do outro, tá? Só que, o que acontece? Na ligação aqui, ó, tem elétrons. Então, esses elétrons aqui causam repulsão na ligação, empurrando essa ligação para baixo e originando essa estrutura aqui, certo? Tranquilidade? Então, essa aqui é uma geometria do tipo angular. Legal? Então, vamos voltar aqui. Olha só. Geometria angular, então, não pode ser a B, não pode ser a D, não pode ser a E. Então, nós estamos aqui com linear para a segunda, angular para a segunda. A segunda é o SF2. Então, vamos lá. Está aqui o SF2. Primeiro os elétrons da última camada. Olha só, S, mesma família do oxigênio, 6 elétrons. O flúor, mesmo caso aqui, ó, do anterior, né? 7 elétrons vezes 2. Então, 14 com 6, 20 elétrons. Exatamente igual a molécula que a gente montou anteriormente. O enxofre vai no centro, porque falta mais elétrons aqui para ele chegar no octeto, né? Falta 2 para completar o octeto, enquanto que o flúor falta só 1. Então, S no meio, um flúor para cada lado. Aí a gente começa a completar os elétrons aos pares entre os átomos que se ligam. Então, um par aqui, outro par aqui. De um total de 20, nós usamos 4, a gente ainda tem 16. Dos átomos de fora para o central, a gente vem completando octetos. Esse flúor aqui faltam 6. Então, 2, 4, 6. Então, agora a gente ainda tem 10 elétrons. Esse aqui tem 2, faltam 6. Então, 2, 4, 6 elétrons. Então, faltam mais 4. O enxofre central precisa de elétron? Sim, só tem 4 em volta dele, tem que chegar em 8. Tem mais 4 para colocar. Então, vamos lá. 2, 4.
todo mundo tem 8 em volta de si, ó. Beleza? Então, acabou, todo mundo está estável. Qual seria a melhor distância que esses dois flúors poderiam ter? 180 graus um do outro. Só que tem par de elétron não ligante, certo? E esses pares de elétrons não ligantes aqui, ó, e aqui, vão causar repulsão nessa ligação. Então a gente teria F, S, F. Parzinho não ligante, pares não ligantes do flúor, pares não ligantes do flúor. Essa geometria é a geometria do tipo angular, ok? Então olha só, a geometria da segunda molécula também é angular. Então não pode ser a gente já matou que a resposta é C, ok? Então já matamos todo mundo. Ó, eu vou chamar sua atenção para uma coisa aqui, ó. Tanto no SF2 quanto no OF2, o que a gente tem? A gente tem um átomozinho de oxigênio, no caso do OF2, ou de enxofre, né? No caso lá do SF2. E aí a gente tem dois ligantes no central. Então, o ideal seria que um flúor ficasse 180 graus em relação ao outro, tanto no OF2 quanto no SF2, certo? Essa teoria que explica essa organização é a teoria da repulsão dos elétrons da camada de valência, né? Dos pares eletrônicos da camada de valência. Quer dizer, os átomos vão tentar ficar o mais distante possível um do outro. Se eu tentar aproximar um flúor do outro, imediatamente ele foge e ocuparia essa posição aqui. Mas o que acontece? Tem dois pares de elétrons livres, tanto no oxigênio quanto no enxofre. Então, ó, vou colocar um par, outro par. Olha lá. O que muitas vezes a gente pensa, né, que os pares eletrônicos eles estão acima e abaixo, né? Então não é isso. Olha só a geometria da molécula, ó. É tridimensional. Então os pares de elétrons não ligantes também causam repulsão ali nas ligações do flúor. Então essa passa a ser a geometria da molécula, olha só. Aqui seria o oxigênio, aqui flúor e flúor. E aqui os pares de elétrons não ligantes, que a gente está vendo aqui na estruturinha da molécula. Olha só, esse parzinho não ligante e esse parzinho não ligante seriam esse par e esse par aqui. Aqui sendo um F, aqui um outro F e aqui o oxigênio ou o enxofre, né? As duas moléculas têm a mesma característica. Tá certinho? Beleza? Nas outras moléculas que a gente tem lá, ó, que ele colocou para nós, olha só. O BF3, por exemplo, a representação dela seria isso aqui, ó. Vamos voltar. Então vamos deixar o átomozinho sozinho, o boro, e aí eu teria 3 flúors em volta dele. Olha a geometria dele. Essa é a estruturinha do BF3, uma molécula do tipo plana, ó. Todos os átomos se encontram no mesmo plano. Esse aqui seria o BF3, certo? Outra molécula que ele sugere para nós, olha lá, ó. O NH3. No nitrogênio, a gente vai ter um par de elétron livre no nitrogênio, o que empurra essas ligações para baixo e faz com que a molécula assuma uma geometria do tipo piramidal, ok? Então essa aqui é a geometria piramidal da molécula. Lá no caso do CF4, nós teríamos essa molécula aqui, ó. Esse é o CF4, uma molécula do tipo tetraédrica, certo? Assim como é o XeO4, um composto um pouco incomum aí, né? Porque traz um gás nobre. Então, olha só, vamos lá para a gente enxergar melhor esse XeO4. Eu vou fazer para você, ó. Então, primeira coisa, os elétrons da camada de valência, certo? Então, tá aqui, ó. O xenônio, né? Desculpa. Ele tem 8 elétrons na camada de valência, enquanto que cada oxigênio tem 6 elétrons vezes 4 átomos. Então, ao todo, nós temos 32 elétrons. O Xe, o xenônio, vai ser o central. Em volta dele, 4 oxigênios. Então, tá aqui 4 oxigênios. A gente vai colocar os pares de elétrons entre os átomos primeiro. 2, 4, 6, 8. De 32 ainda faltam 24 elétrons. Então a gente começa dos átomos de fora para o central distribuir. Então 2, 4, 6. Completou. Então a gente ainda tem 18. Esse aqui faltam 2,
4, 6. Então tem mais 12. Esse aqui, faltam 2, 4, 6. Tenho mais 6. Esse aqui, faltam 2, 4, 6. Acabaram-se os elétrons, mas beleza, está todo mundo completo. Quando eu tenho 4 átomos ao redor do átomo central e não há elétron não ligante no central, a geometria é do tipo tetraédrica. Essa aqui, ó, seria a geometria do XeO4, certo? Com os pares não ligantes aqui, ó, do oxigênio. Então, o que é par de elétron não ligante? Que não faz parte da ligação, por exemplo, esse par aqui é não ligante. Já esse parzinho aqui, ó, é um par ligante, ok? Então, queria mostrar para você essa molécula porque ela é um pouco incomum, certinho? Beleza? É isso aí, galera. Espero que você tenha entendido. A gente se vê no próximo exercício.